A paz e graças, irmãos. Bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se. Depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas. Pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você. Vamos ouvir a palavra. São todos saudados no bendito nome de Jesus. Amém. Hoje vamos tratar do capítulo 35 e 36 do livro de 2 de Crônicas. Portanto, vamos terminar este livro. Mas vamos aprender algumas coisas, eu creio. Amém. 35, de 1 a 6. 35, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Amém. Nós encontramos aqui o rei Josias, de fato, ele organizando a celebração da Páscoa do Senhor em Jerusalém. Este foi um dos seus grandes atos quando ele reinou sobre Israel. Sabemos que Josias foi um bom rei, portanto fez muita coisa boa, mas ele terminou com essa Páscoa, depois foi para um infortúnio, foi para uma decisão, um erro que lhe custou a vida. Mas vamos falar mais tarde. Diz que estabeleceu sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. Amém. Há um pormenor aqui. Nós às vezes pensamos que quando temos alguma atividade na igreja é luxo. Aleluia. É porque as pessoas estão nos a pedir favores. Mas não era assim. Já as escrituras sagradas falavam que dentro da igreja ou dentro do povo de Israel, quando fossem ao templo, haviam lá pessoas que se dedicavam à música. Haviam lá pessoas que se dedicavam a matar os animais de sacrifício. Haviam lá pessoas que se dedicavam a limpar o templo. Porque já imaginou um templo onde se matam animais todos os dias? O que seria se não houvesse limpeza? Aleluia! Haviam grupos específicos e todos, cada um fazia a sua parte. Amém? Cada um fazia a sua parte. Não havia guerra aqui, porque o fulano fez isto, não fez aquilo, então eu amanhã tenho que fazer aquilo. Não, as pessoas faziam à vontade aquilo que deviam fazer. Então, é isto que o rei Josias conseguiu fazer. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, cada um no seu cargo. Aleluia! Cada um sabia o que devia fazer na obra do Senhor. Amém? Porque muitas vezes parecemos que nós não percebemos o que nós devemos fazer. Nós sempre somos novos na obra do Senhor. Nós precisamos sempre de ser orientados. Faça isto, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Se alguém não diz nada, quer dizer, não fazemos nada. Aleluia. Nós temos que perceber que quando Deus nos coloca para fazermos alguma coisa na igreja do Senhor, significa que nós temos que ter responsabilidade de fazê-lo.
Amém? Às vezes pensamos, não, se eu faço na sede, não posso fazer em Jogó. Se eu faço em Jogó, não posso fazer em Arum. Mas se você estiver lá, faça. Aleluia. Porque você conhece o seu trabalho, você sabe qual é a sua responsabilidade, sabe o que deve fazer. O importante é isso. Quando você chega onde estão reunidos os irmãos, você sabe o que deve fazer. Aleluia. Não chega lá e você se coloca de novo, coloca-se de especial, coloca-se de não sei o quê. Não. É preciso assumirmos. Se eu cantando, eu tenho que cantar de verdade. Tenho que me entregar de verdade para o canto. Aleluia. Com seriedade. E me dedicar a isso. Porque glorifico o meu Deus. Quando eu não tenho responsabilidade, significa o quê? Que eu estou a desprezar aquilo que Deus me deu para fazer. Estou a dizer, Deus, você está errado. Eu não devia estar a cantar, devia estar no outro setor. Amém. É preciso percebermos isto. O que aconteceu com Coré? Quando eles estavam ainda no Egito. Aleluia. Aliás, saíram do Egito no deserto, a caminho de Canaã. Coré, Abirão, eles começaram a cochichar entre eles. Mas não, nós também podemos fazer o que Moisés está fazendo. Ele está a fazer chefe sobre nós. Aleluia. Ele está a fazer chefe sobre nós. E Arão é o sacerdote. Mas nós também podemos fazer. Nós somos da tribo de Levi também. Aleluia. Nós somos também da tribo de Levi. Ignoraram a sua função. Ignoraram as suas responsabilidades. E já queriam o sacerdócio, queriam fazer o que Moisés estava fazendo. E o resultado? Foram todos destruídos no terremoto com tudo o que eles tinham. Aleluia. Todos os seus bens desapareceram nesse terremoto. Amém. E todos aqueles que seguiam as suas ideias desapareceram nesse terremoto. Porque quando Deus quer santificar, Ele santifica. Amém. Quando Deus quer fazer limpeza, Ele faz limpeza. Então é preciso a gente rever muitas vezes quais são as nossas responsabilidades e fazermos as nossas responsabilidades, cumprirmos as nossas responsabilidades com dedicação. E os animou ao ministério da casa do Senhor. Aleluia. O que rei Josias fez foi animá-los para o ministério da casa do Senhor, para todo o trabalho que devia ser feito na casa do Senhor. Amém. É preciso nós percebermos isto. É preciso nós assumirmos isto. Louvado seja o nome do Senhor. Não há pessoa especial. Não. Aleluia. Se eu ainda chego e varo, não é para mostrar que não há pessoa especial. Também posso varrer. Não seja minha responsabilidade, mas quando dá para varrer, chego e varo. Estou querendo mostrar que você pode fazer isso. Não custa nada chegar 5 minutos antes de fazer isso. Aleluia. Se nós soubermos que esta é a nossa responsabilidade. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, que ensinassem a todo Israel, estavam consagrados ao Senhor. Aleluia. Falou com os levitas. Os levitas são aqueles que tinham sido escolhidos para ensinar em Israel. Aleluia. Eles eram da tribo que devia defender as coisas sagradas de Deus. Então o rei Josias diz, ok, vocês ensinem em Israel. Ensinem ao povo a verdade. Aleluia. Ensinem a lei de Deus a este povo. E o que fizeram os levitas? Sentaram? Não. Levantaram e foram fazer. Nós falamos todos os dias de evangelizar. Todos os dias falamos de evangelizar. Que é uma responsabilidade dada a nós todos aqui. Mas será que levantamos e vamos evangelizar? Ou calha uma vez e outra? Aleluia. Não assumimos.
Porque se nós assumíssemos, havíamos de nos levantar para evangelizar. Havíamos de fazer programa. Eu tenho que ter programa para evangelizar. Iríamos estar atrás desse trabalho. As pessoas vêm à igreja, as pessoas abandonam a igreja. Nem sabemos onde vivem. Não conhecemos a sua casa. Meus irmãos, é preciso sermos sérios na obra do Senhor. Sérios naquilo para o qual Deus nos tem chamado. Às vezes vamos culpar Deus. Deus não está fazendo nada na minha vida. Deus não está fazendo isto, não está fazendo aquilo. Quando somos nós que não estamos a fazer nada daquilo que Ele diz para nós fazer. Amém. Lembra-se que quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Se você não é fiel no pouco, então não vai ser no muito. Nessas pequenas ações, se você não é fiel, então não vai ser no muito. Continuando. E estavam consagrados ao Senhor. Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo Israel. Aleluia. Sirvam ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo Israel. Nós podíamos dizer, todo aquele que é obreiro deve servir ao Senhor e deve servir ao povo de Deus. Entendam isto que eu disse? Aleluia. Engana-se aquele que pensa que é chefe. Engana-se aquele que pensa que não pode fazer nada. Porque tem que chegar aqui e apanhar tudo feito. Você é para servir a Deus e servir ao povo de Deus. Aleluia. É muito engraçado. Quer dizer, nós não pensamos assim. Ninguém compra ovelhas por ter um pastor para pastar. Amém. Mas nós compramos ovelhas e procuramos um pastor. Entende isso? O que eu estou a dizer? Nós temos ovelhas. É quando procuramos um pastor para pastorear as nossas ovelhas. O que é mais importante entre as ovelhas e o pastor? É uma pergunta que eu fiz. As ovelhas. Aleluia. Mas nós nos enganamos. Começamos a pensar que nós somos chefes da igreja. Começamos a não fazer nada. Aonde fazer os outros? Vamos retificar a nossa maneira de fazer. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. Aleluia. Portanto, isto é uma insistência a que cada um fizesse o seu trabalho, porque já o rei Davi havia dividido em turmas. Aleluia. A família X vai fazer isto no templo. A família X vai fazer aquilo. A família X vai fazer... Todos tinham trabalhos já detalhados, o que deviam fazer. Cada um sabia o que devia fazer na casa do Senhor. Amém. Ninguém ia lá somente para ficar. Todos sabiam o que deviam fazer. Dos filhos de Levi, pelo menos. E estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. Amém. Estão a entender isto? O que ele está dizendo? Que o povo de Deus devia estar na igreja congregado, em grupos. Aleluia. E os levitas deviam estar disponíveis para estar presentes algumas pessoas em cada grupo. É aquilo que nós temos tentado fazer. Agora fazemos grupos familiares. Para quê? Para que se continue a assistir as pessoas lá dentro das nossas casas. Amém? Em grupos menores. Às vezes nós não valorizamos o grupo familiar. Não vamos ao grupo familiar, não valorizamos o grupo familiar. Mas é algo muito importante para o desenvolvimento e fortalecimento da nossa igreja. Mas fazemos? Não. No dia do culto do grupo familiar até nem me preocupo de ir lá.
Aleluia. No meu próprio grupo familiar, eu fui algumas vezes. Aleluia. Fui algumas vezes. Mas nem sempre tenho tempo de ir para lá. Mas tenho acompanhado. Não vejo os homens lá. Não vão. Sentam em casa. O grupo familiar é para as mulheres. Quem disse isso? Quem disse isso? Aleluia. Quem disse isso? E alguns deles obreiros que não estão lá. Amém? É preciso perceber como é que as coisas funcionam. É preciso perceber como é que as coisas funcionam. E eu tenho dito várias vezes neste lugar que mesmo os irmãos que estão a trabalhar fora, mas residem aqui, devem ter um grupo familiar. Aleluia. Porque se enganam vocês, não, eu tenho pessoas não sei, da minha zona. Se você está se enganando, você tem que ter pessoas do grupo familiar ali, perto de você. O grupo familiar, o que são as pessoas que estão perto de você. São as pessoas que quando você grita, elas ouvem. Aleluia. Então é importante valorizar essas questões. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. Amém? Vamos perceber uma coisa aqui. Muitas vezes nós falamos de santidade, 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 santidade. Mas de uma forma muito resumida, diríamos que santidade, segundo este verso 6, é adequar-se à lei. Amém? Vamos a perceber? Fazer-se conforme a lei. Você está se santificando quando você faz conforme a palavra de Deus, conforme a lei de Deus, conforme os preceitos do Senhor. Isso é que é se santificar. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que nos santificar na totalidade, significa o quê? A nossa vida tem que estar conforme a palavra de Deus, nas várias áreas da nossa vida, não é em algumas. Aleluia. É preciso perceber isto para mudarmos, porque caso contrário, estaremos aqui a dizer, Senhor, Senhor, Senhor. E um dia o Senhor disse, afasta-te de mim. Mas por quê? A minha palavra não diz isto. Você não estava a fazer outra coisa. Aleluia. É preciso perceber isto. Santidade é conformar-se com a palavra de Deus. Conformar-se com a vontade de Deus. Amém. Você seguir o exemplo de Cristo. Porque Cristo viveu conforme a vontade de Deus, conforme a palavra do Senhor. É você se identificar com Cristo na sua maneira de viver, de falar, de fazer as coisas. Não é quando está fora, falou de outra maneira, quando está na igreja, fala de outra maneira, quando está, fala de outra maneira. Essa pessoa não está santificada. Santifique-se. Conforme-se à palavra de Deus. Haja de acordo com a palavra de Deus. Mesmo quando isso dói, é preciso, é necessário. Porque quando é que o mundo vai ver de fato que você é crente? É quando doer. Aleluia. Naquela ocasião que a dor, quando você firma na santidade, a dor, porque as pessoas se revoltam, é aí mesmo que alguns começam a dizer, mas essa pessoa parece que tem razão. É firme, sabe o que quer. Aleluia. Sabe o que quer. Infelizmente, há uma fraqueza dos crentes, porque os crentes não têm posicionamento. Muitos crentes não têm caráter, não têm posicionamento, variam conforme as circunstâncias. Estão preocupados com aquilo que os homens vão dizer acerca deles. Não é o que deve nos preocupar. Eu estava dizendo isso na mensagem de ontem. Eu sei que muitos não escutam rádio, mas deviam escutar.
Porque é nosso programa, até colocar o volume no máximo para o vizinho ouvir. Nós já ouvimos a rádio aí aberto nas casas, mas nas casas dos crentes, você chega na hora do programa de rádio, ninguém tem rádio ligado. Aleluia. Ninguém tem rádio ligado. E eu estava dizendo exatamente isto. O que é importante não é aquilo que as pessoas falam de você. O que é importante é aquilo que Deus diz de você. Amém. Quando Deus disse para Satanás, visto o meu servo Jó, que me teme, o sincero, que se desvia do mal, foi Deus a falar essas palavras, não foi o homem. Os seus amigos chegaram e disseram, não, você pecou. Esse sofrimento que você está passando por ele, é que você pecou. Aleluia. Mas Deus tinha dito, não, é um homem reto, sincero, que se desvia do mal. O que tem importância é o que Deus fala de você, não é o que as pessoas falam de você. Aleluia. As pessoas podem falar, mas o que Deus está dizendo de você? Analise com sinceridade, procure ver a sua vida, procure perceber, mas o que tu, oh Deus, ora até peça a Deus, Deus, me diga o que tu dizes de mim. Aleluia. Talvez Deus vai te mostrar algumas coisas que você pensa que está fazendo correto quando não está fazendo correto. Amém. Vamos para 3. Vamos ler o verso 3. Diz assim: e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em sertãs, e prontamente as repartiram entre todo o povo. 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Aleluia. Veja esta chamada de atenção. Nunca se tinha celebrado uma Páscoa igual em Israel, desde o tempo do profeta Samuel. Aleluia. Israel havia se esquecido de celebrar uma Páscoa ao Senhor. Essa foi a Páscoa mais pomposa que foi feita, uma Páscoa com mais sinceridade, uma Páscoa que foi feita com santidade. Não é aquilo que nós vemos hoje. Quando se fala de Páscoa, quando é tempo de Páscoa, Páscoa todos os domingos é Páscoa para nós. Amém. Porque estamos a celebrar o quê? A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a celebrar a nossa salvação. Todos os dias é Páscoa para nós. Aleluia. Mas há muitos que têm um dia para celebrar no ano. E depois começam a dizer, ok, é dia de perdão, é dia de não sei o quê. Então o resto dos 364 dias do ano não é para perdoar ninguém, não é para ir à igreja, não é para você viver de qualquer maneira, porque há um dia em que eu hei de ir à igreja para Deus me perdoar, esse dia tem que chegar lá, tudo bem, tudo bem. Aleluia. Não. Esta foi a melhor Páscoa que se fez depois do profeta Samuel. Nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Amém. Mas o que fez que essa Páscoa fosse maior não foi pelo volume de animais, não foi pelo volume de pessoas que estavam ali, não. Foi por causa da santidade. Aleluia. Foi por causa de estarem conforme a palavra de Deus. É isso que fez com que aquela Páscoa fosse uma Páscoa especial. Amém. Porque às vezes pensamos que o número de pessoas, como se diz nos funerais, oi, como desenguido, pá. Desenguido. Pode vir todo esse morumbeiro no funeral e você não ir ao céu. Amém. Não ir ao céu. Estar reprovado diante de Deus.
Amém. E alguém que vai ser morto não sei aonde, talvez os cães é que vão comer a sua carne, não sei quanto, despedaçado ali, osso ali, acolá, não sei quanto, de qualquer maneira, essa pessoa, quando houver a ressurreição, vai ressuscitar e ir para o céu. Aleluia. Porque aquilo que ressuscita não é o que se semeia. Amém. O que se semeia tem que morrer para ressuscitar. Amém. Tem que se desfazer para ressuscitar o outro. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso entendermos as coisas como funcionam. Aleluia. Para o nosso próprio bem. O mal da autoconfiança. Do verso 20 a 27. Nós vemos aqui o mal da autoconfiança. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Eu disse, ele cometeu um erro e morreu. Aleluia. Naquilo de que eu já fiz uma grande Páscoa, Deus se agradou dela, eu sou diferente dos outros, então se eu sair à guerra vou vencer, porque Deus é comigo. Ele tinha autoconfiança, não tinha confiança em Deus. Entenda uma coisa, é diferente você ter autoconfiança e você confiar em Deus. Amém. Ele julgava que por tudo aquilo que ele tinha feito em Israel, agradado a Deus, agradado ao povo, então ele já tinha trânsito livre que podia fazer e desfazer. Deus seria sempre com ele. Mas Deus disse, não, eu não caio nessa. Aleluia. Deus não cai nessa. Por isso você sempre precisa examinar-se a si mesmo. Estou a tomar esta decisão, estou a fazer isso por autoconfiança ou porque eu confio em Deus? Aleluia. Porque aquele que confia em Deus vai precisar de ajoelhar, buscar a face do Senhor e dizer, Senhor, guia-me. Aleluia. Guia-me. E vai escutar a voz de Deus. Vai procurar a palavra de Deus. O que diz sobre esse assunto? Para você tomar decisões corretas. Porque caso contrário, você está tomando decisões por autoconfiança. Há de cair. Mas vamos ler. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Aleluia. Veja só. O Egito ia guerrear com Carquemis, aonde? Junto ao rio Eufrates. Estava passando somente. Aleluia. Não ia guerrear com Judá. Estavam passando. Mas Josias lhe saiu ao encontro. Aleluia. Saiu com tropas ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo, que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus, que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Amém. A mensagem do rei do Egito foi muito clara. Eu agora vou fazer vingança contra aqueles que me atacaram. Aleluia. Não é contra você, Judá. Eu sei para onde vou. E Deus me disse para eu me apressar para lá. Portanto, não se oponha ao plano de Deus. Não se oponha ao que Deus quer fazer. Porque se você querer se opor, eu vou te destruir. Aleluia. Mas o que ele disse? Aleluia. Com as vitórias que teve durante outras guerras, aquela obediência, tudo agradou a Deus, então Deus não vai me deixar nesta vez. Autoconfiança. Cuidado com a autoconfiança. Muitas pessoas agem por autoconfiança. Autoconfiança não é fé. Aleluia. Fé é confiar em Deus, é depender de Deus. Fé é depender de Deus. Por isso que nós precisamos de orar
E precisamos de cultivar o hábito de falar com Deus, até percebermos quando é que Deus fala comigo. Aleluia! Quando é que Deus fala comigo? Porque se você tiver pressa de não escutar e perceber quando é que Deus está falando consigo, você há de ajoelhar e levantar e dizer que ok, Deus disse. Deus não disse nada. É você que está dizendo assim mesmo que isso vá à frente, vai acontecer. Aleluia. E vai ser destruído. Porém, Josias não virou dele o seu rosto. Antes se disfarçou para pelejar contra ele. E não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Aleluia. Amém. O rei Josias estava pedindo socorro porque já estava gravemente ferido. Autoconfiança. Confiou-se a si mesmo. Eu sou. Você não é nada. Aleluia. Você não é nada. Amém. Tudo que você tem não é teu. Deus te emprestou, Deus te deu. É preciso recordar disso. Cada um de nós, Deus deu. Às vezes, quando administramos as nossas coisas, administramos como se fossem nossas, absolutamente nossas, de mim mesmo. Eu é que lutei, eu é que alcancei. Aleluia. E quando você age dessa maneira, Deus diz: tá bom, eu hei de ver até onde você vai. Porque você já não ouve a minha voz, você ouve a sua voz, você ouve a sua própria opinião. Ok, verei até onde você vai. Só que Deus é longânimo. Às vezes o que nos engana é o fato de Deus ser longânimo. Porque Deus não se vinga de imediato. Deus é paciente, que nos deixa. Aleluia. Nós agimos mal e Ele é paciente na expectativa de que nós possamos nos arrepender. Amém. Cada mensagem vai batendo, vai batendo, vai batendo. Você não ouve, até chegar a hora em que Deus disse: basta. Aleluia. Aí você vai descobrir que de fato Deus está agindo. Mas será tarde. Amém? Será tarde. Então é preciso nós percebermos isto. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém. E morreu, e o sepultaram nos sepulcros dos seus pais. E todos os judeus de Jerusalém tomaram luto por Josias. Amém. Já estava feito, já tinha acontecido. Um erro só. Amém. Um erro só. Aleluia. Um erro só. Às vezes alguns dizem: ah não, é que o pastor é muito exigente. Está exigindo demais, mais do que Deus. Tá bom. Não tem problema. Aleluia. Continua assim. Aleluia. Mas quando chegar a hora, você vai dizer: ah, por que estava a exigir? Estava a exigir porque havia necessidade de mudar. Amém. Vamos para o 36. Os governos instáveis de Judá. Aleluia. A partir daqui nós vemos os governos de Judá foram instáveis. Até que o povo de Judá fosse levado até o cativeiro na Babilônia. Amém. 1-4. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Aleluia. 3 meses. Quer dizer, antes dele sentar bem na cadeira, já estavam lá tirados da cadeira. Amém. 3 meses reinou em Judá, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Aleluia.
A partir desse momento, Judá começou a pagar tributo ao Egito, ao rei Neco. Amém. Vamos ver ainda. Esse foi o reino que levou 3 meses. E há de ver o outro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhes o nome em Joaquim. Mas o seu irmão Joacás tomou Neco e o levou para o Egito. Aleluia. Aquele que o povo havia colocado como rei de Judá, Neco levou esse para o Egito. E colocou o irmão dele, Eliaquim, que ele mudou o nome, passou a ser chamado Joaquim. Aleluia. Como rei de Judá. Para garantir o quê? Que ele pagasse os tributos ao Egito. Amém? Ele foi ajuramentado. Eu estou a colocar como rei aqui, é para você pagar os tributos para nós. Se você deixar de fazer isso, eu te destruo. Aleluia. Joaquim reina. Era Joaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Aleluia. É desastre. Desastre. Um reino de desastre. Desobediência a Deus. Não tinha nada a ver com Deus. Era ele o rei, então ele podia fazer, desfazer, enfim. Às vezes nós fazemos isso nas nossas casas. Lá Deus não reina, nós é que reinamos, fazemos e desfazemos. Deixamos Deus na igreja. É Deus da igreja, não é Deus das nossas casas. Deus é nosso Deus em todo lugar. Amém. 24 horas por dia Ele é Deus. Ele cuida de nós. Ele nos sustenta com a destra do seu poder. Ele nos sustenta com a sua palavra. Aleluia. E nós devíamos honrar este Deus. Amém. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Joaquim e as suas abominações que fez, veja só, aqui lembram-se as abominações que fez. Não foi coisa boa que fez, ele fez somente abominações, coisas que Deus nem queria ver nem ouvir falar. Aleluia. Por isso que ele reinou 11 anos. Nabucodonosor lhe visitou. E lhe amarrou e lhe levaram com amarras para Babilônia. Levou algumas coisas do templo para Babilônia e foi colocar no seu templo lá em Babilônia. E ao mais que se achou nele, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Aqui nós estamos a ver Joaquim pai e estamos a ver Joaquim filho. Portanto, Joaquim, que termina com M, é o pai. Joaquim, que termina com N, é o filho. Amém. Aleluia. Então, Joaquim, da idade de 8 anos, quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja só. Veja só. 3 meses e 10 dias foi suficiente para desagradar a Deus. Amém. Eu tenho dito que as coisas no tratamento bíblico não andam pela idade, mas andam pelo caráter. Nós vimos neste livro de Reis, reis que assumiram o poder com 8 anos e foram bons reis. Aleluia. Foram bons reis.
tiveram bons conselheiros, lhes conduziram corretamente. Porque a questão não é você ter capacidade de fazer tudo. Não. É você ter capacidade de escolher pessoas para trabalharem consigo. Amém. Porque mesmo na nossa zona, lá na nossa igreja, onde nós estamos, se nós não sabemos escolher pessoas para trabalharem conosco, está dizendo, amém, você vai transpirar. Amém. Mas quando você souber escolher pessoas para trabalhar com elas, o trabalho vai ficar facilitado. Porque são pessoas que vão dar o conselho, são pessoas que vão dizer, não, aqui, faça assim, vão ajudar você a dirigir, a conduzir o trabalho. Amém. É preciso ouvir as pessoas. Às vezes nós, quando colocamos alguém, você é líder, quando chega lá, eu sou manda-chuvas da casa. Ninguém mais tem opinião, ninguém mais pode dizer nada. Tudo que eu digo é o que está certo, tudo que vocês pensam está errado. Não é assim. Aleluia. Em qualquer obra você precisa de conselheiros bons. Então este não teve bons conselheiros. E veja só, rei com 8 anos. Em 3 meses e 10 dias, desagradou totalmente a Deus. E no decurso de um ano, enviou o rei Nabucodonosor e mandou que levassem a Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Aleluia. Nessa altura, é importante ver uma coisa, que mesmo quando um reino estrangeiro guerreava com outro reino, quando eles ganhassem, a tendência normalmente era colocar alguém da linhagem real. Amém. Alguém que as pessoas conheciam, alguém que convivia com as pessoas. Um outro erro que nós cometemos às vezes é que nós chegamos num lugar para começar um trabalho, desfazemos tudo, começamos a colocar as pessoas, damos responsabilidade a pessoas que nós achamos que devemos dar. Desprezamos tudo que existe, como é que funcionava isto, não sei o que, desprezamos tudo aquilo, fazemos tudo de novo. Você não há de andar. Aleluia. Não há de andar. Em alguns momentos, se você vai para uma obra que já existe, você tem que chegar lá com o cuidado de observar quem são os que estão a trabalhar aqui, quem são os obreiros, com quem eu vou trabalhar. Aleluia. E durante o trabalho, você vai ver se precisa de reforçar alguma coisa ou não, se precisa de substituir alguém ou não, durante o trabalho. Mas se você chegar e desmontar tudo, estragou o trabalho. Às vezes a emoção de que eu agora é que sou. É só ver o que está acontecendo no nosso país. Não vamos para frente. Cada governo que assume o poder esquece tudo que se fez. Todos os programas, todos os planos que se fizeram no governo anterior são pisados. Vamos fazer coisas novas. Quer dizer, gastou-se tanto dinheiro, investiu-se tanto, tudo aquilo pisa-se, acabou, desapareceu. Ninguém mais sabe dizer nada. Aleluia. Amém. Então nós vamos começar com novos programas. Não queremos saber nada de trás. Como o jornalista perguntou ao ministro da Agricultura, em que ponto está o sustenta? Aleluia. E o ministro da Agricultura disse, nem sei o que é isso de sustenta. Amém. Mas nós ouvimos tanto falar-se disso na rádio. Nós ouvimos tanto dinheiro a circular por causa de sustenta. Mas hoje o ministro diz que nem sabe dizer o que é isso de sustenta, nem sabe onde está isso de sustenta. Mas não está lá no ministério. Desapareceu, não deixou rastro. Amém. Então não podemos ser assim. Quando nós vamos a um lugar, temos que ter o cuidado de observar, de verificar com quem nós vamos fazer o trabalho, e ter esse cuidado sempre. Amém.
estou a falar com futuros líderes, né? Alguns vamos dizer, olha, vai para trabalhar no sítio X, vai trabalhar no sítio X. Tenham cuidado de quando chegarem lá, saberem o que vão fazer. Não cheguem lá a desmontar tudo, porque o que fez o anterior está tudo estragado. Não. Aleluia. Trabalhe com as pessoas, dê a continuidade dos programas, porque desenvolvimento é isso. Você chega e vê o programa e diz, ok, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali, para nós andarmos. Amém. Porque já há um passo que foi dado. Então você melhora para poder dar outros passos. Agora, se você chegar a desmontar, não vai para frente. Mesmo se você conseguir ter uma vaga em algum sítio, te dar em direção, cuidado. Aleluia. Faça as coisas conforme a Bíblia lhe diz. Sabedoria bíblica. Amém. Vamos levar a sabedoria de Deus para onde nós estivermos. Ok, vamos ver Zedequias. O reino de Zedequias. Amém. Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Aleluia. Amém. Então nós estamos a ver aqui Zedequias é colocado rei por Nabucodonosor. É o rei do Império Babilônico que coloca Zedequias como rei. Tira Joaquim, filho, e põe Zedequias como rei. Aleluia. A Bíblia diz que ele também não agradou a Deus, mas o seu reino durou somente 11 anos. Amém. E fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. E não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Enquanto o profeta falava, ele dizia o quê? Deixa esse aí, é um paroleiro, não está bom de cabeça. Enquanto o profeta falava, manda ele para a prisão. Enquanto ele falava, batam a ele. Por isso que o profeta Jeremias foi o homem que mais sofreu. Aleluia. Mais sofreu. E mais pregou a palavra. Mais falou com o povo. Chamou a atenção ao povo. Mas sofreu muito. Porque ninguém lhe ouviu. Até ele morrer, ninguém ouviu a Jeremias. Só depois da sua morte, quando Judá estava na Babilônia como escravos durante os 70 anos, é quando eles se recordaram da palavra que Jeremias falava. É quando eles se recordaram que não, Deus usou Jeremias para nos falar. Isto no qual nós estamos é resultado da nossa teimosia. Não ouvimos a ele. Aleluia. Era preciso mudar, não mudaram a tempo. Deus coloca diante de nós ensinadores da sua palavra, coloca servos e servas diante de nós para nos ajudarem com a sua palavra. Muitas vezes nós desprezamos, nós chamamos de nomes, nós nos ficamos aborrecidos, não sei o que, tudo isso. Mas ok, qual será o fim? Amém. Se você espera que Deus confirme por ele, ele vai confirmar. Amém. Ele vai confirmar. Deus vai confirmar que não, essa era a minha palavra. Por isso que o momento é este, de ouvir e acertar a nossa vida. Demais disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. Aleluia. Veja só, que Zedequias acabou se rebelando contra aquele que havia o ajuramentado, aquele que tinha lhe colocado como rei, sob o juramento. Amém. Que era o rei Nabucodonosor. E foi por causa dessa rebeldia de Zedequias, porque ele pediu apoio do Egito para lutar contra Babilônia. Foi por causa das atitudes do rei Zedequias que Jerusalém foi destruído. O templo de Salomão foi destruído. E todas as coisas foram levadas e muita gente morreu.
e os que estavam vivos foram levados todos para a Babilônia. Em Jerusalém, somente aleijados, doentes, velhos é que foram deixados. Amém. Mas todos os restantes foram levados para a Babilônia, para uma escravatura, a mais cruel escravatura que Israel passou por ela. Por isso que os israelitas não se esquecem da Babilônia. Amém. Não se esquecem da Babilônia. Não é por acaso que no Novo Testamento fala-se de Babilônia, não se fala do Egito, fala-se mais de Babilônia. Quando querem falar do sofrimento, eles sempre falam de Babilônia, porque lá sofreram de verdade. Não é aquilo que tinham no Egito, não. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso perceber o plano de Deus e a paciência de Deus. Vemos aqui cerca de 400 anos que Deus lidou com os reis de Israel, desde Saul até o rei Zedequias. Cerca de 400 anos, Deus estava lidando com o povo, procurando ensinar, levantando profetas, falando a sua mensagem, mas alguns obedeciam, outros não. Aleluia. Alguns obedeciam, outros não. Até que o povo, Deus disse, ok, eu agora vou vos levar à minha escola. Babilônia foi a escola de Israel. Aleluia. De Judá. Amém. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam demais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Aleluia. Estão a perceber isso? Os obreiros contaminaram a casa do Senhor. Por isso, irmãos, é muito importante quando você é obreiro, quando você está na cor da igreja, você preocupar-se pela santidade, se conformar com a palavra de Deus. Porque quando você vem aqui cantar, enquanto você não se conforma com a palavra de Deus, você está a contaminar a igreja do Senhor. As pessoas te veem, as pessoas ouvem, e as pessoas vão fazer aquilo que você está a fazer. Porque há pessoas que são fortes, mas há pessoas também que são fracas. Então os fracos vão seguir o teu exemplo. Se até o irmão X, que está na cor da igreja, se até o pastor faz assim, então eu também posso fazer. Temos uma grande responsabilidade, meus irmãos. E é preciso percebermos que temos uma grande responsabilidade. Às vezes, quando falamos disso, ninguém percebe. Não percebem a responsabilidade que nós temos. Mas temos uma responsabilidade grande. Eu sempre digo aqui, se a igreja, pelo menos os que estão aqui perto, participassem aos programas à noite aqui na igreja, você veria esta igreja cheia. Porque as pessoas iam ver. Então vale a pena ir. Mas enquanto estivermos 2, 3 pessoas, há de vir um, há de vir o outro, há de vir não sei o que, aquele que de fato Deus foi lhe tocar mesmo, esse é que há de vir. Mas os restantes, se o exemplo, você não tem exemplo. Até quando alguém chega em sua casa e diz, vamos à igreja, você diz, hoje não é de ir. Zeni gome. Aleluia. Tem gome, então vai sentar. Amém. Você está dizendo para uma nova alma. Está para dizer a alguém que há um bebê espiritual, nasceu, precisa de tomar o leite espiritual para crescer. Você está dizendo, hoje não é de ir porque não sei o que vai arranjar uma desculpa. Quando é você que devia se sacrificar. Aleluia. Amém. E o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhe, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Amém. Veja só, o nosso Deus, aleluia, compassivo, envia mensageiros para nos despertarem, e muitas vezes nós continuamos a dormir. Continuamos a dormir. Amém. Continuamos a dormir. Aleluia.
Às vezes há casos em que nós olhamos e vemos e dizemos, olha, que tristeza. Se você não perceber hoje que é importante você estar na presença do Senhor, você tem que trazer a sua família à casa de Deus. Porque todos vocês precisam de aprender a palavra de Deus. O que você vai aprender aqui, aquela pessoa que você deixou em casa não está a aprender. Ok? Aquela pessoa não está a aprender. Vai continuar a fazer as mesmas coisas e vai te doer. Aleluia. Porque você não está dando oportunidade daqueles. Ah, não, eu vou à igreja. Vocês ficam aqui a cozinhar para mim. Eu devia ter o jantar. Ok, há de jantar, sim senhor. Mas o comportamento. Será que você um dia não há de vir dizer, já não estou a aguentar? Aleluia. Já não está a aguentar. Porque há muitos irmãos que não crescem, simplesmente porque não participam nos programas. Eu podia desafiar os irmãos aqui, dizer, olhem para nós aqui. Há irmãos que são mais novos aqui de nós, aqui na igreja, que estão a crescer espiritualmente, estão a pregar, estão a fazer coisas. Irmãos antigos estão sentados, não estão a fazer nada. Por quê? E você acha normal isso, estar a acontecer isso? Meu irmão, é possível você acordar, amém, levantar e começar a andar. Porque se você continuar sentado, vai ficar ali de vez. Aonde vir de trás vão te passar. Há de ficar 38 anos à beira do tanque, sem conseguir entrar nas águas. Aleluia. Porque não tem ninguém para te ajudar a entrar nas águas. Mas quando Jesus chega e pergunta, ok, tu queres que saúde, o que é que tu queres? Você começa a contar histórias. Em vez de, olha, quero saúde eu, e levantar e andar, você está a contar histórias. Ah, não, é que não sei quantos, é que não sei o quê. Amém. É só verem isso. Isso é uma questão de vocês, cada um de vocês colocar na balança. Conhecem a igreja, conhecem os irmãos da igreja, conhecem irmãos novos, conhecem irmãos, os mais antigos. Você conhece e você pode ver como é que os outros estão a crescer. Aleluia. E aqueles que crescem são aqueles que descartam as pessoas que deviam ser exemplo. Estão ouvindo o que eu estou a dizer? Descartam as pessoas que deviam ser exemplo. Vai decantar, esse não quer andar, deixa-me andar sozinho, se for necessário. Aleluia. E anda, cresce. Cresce. Quando nós pregamos a palavra de Deus, meus irmãos, é preciso entender que nós não estamos só a procurar o nosso bem, não estamos só a procurar multidões na igreja, estamos preocupados com a sua vida, estamos preocupados com as coisas na sua casa, estamos preocupados com tudo aquilo que te envolve. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos mudar um pouco, ou muito mesmo, aquilo que for necessário, vamos fazer. Vamos ler mais uns versículos aqui, até, diz assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos discretos, e todos os deu na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa do Senhor, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada, levou-os para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos,
até ao tempo do reino da Pérsia. Amém. Aleluia. Então foram passar por essa pesada escravatura, porque eles não ouviram a voz do Senhor. Amém. Poupe-se de muito sofrimento, ouça a voz do Senhor. O que aconteceu aqui? Diz que até que se levantou o reino da Pérsia. Eles foram sofrer essa escravatura durante 70 anos. Até que Ciro, aleluia, ele faz uma aliança conhecida entre medos e persas. E eles vão guerrear e tomam o poder na Babilônia. Amém. A história de tomada de poder na Babilônia foi uma tomada de poder sem guerra, em que Ciro desviou o rio que passava no meio da cidade e usou o leito do rio para entrar na cidade e apareceu diretamente no palácio e tomou o poder assim. No dia seguinte o rei era outro, já tinha mudado tudo. Aleluia. O rei era outro, porque todos foram apanhados de surpresa, foram destruídos. Amém. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias de desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Aleluia. Eu disse, esta pesada escravatura que os judeus tiveram na Babilônia, tiveram até que Deus pudesse se agradar de novo dos judeus. Por isso que na Babilônia eles aprenderam a lei, começaram a aprender a lei nas sinagogas, formaram sinagogas e já se ensinavam a lei. A grande transformação que aconteceu no povo judeu aconteceu na Babilônia. Ali onde eles valorizaram Deus, ali onde eles queriam já ouvir profetas a falar. Amém. Mas a chuva está a nos incomodar. Nós vamos terminar assim. Vamos pôr de pé para orarmos. Mas já estávamos mesmo no fim. E o mais importante é o que já foi dito. Amém. Deus possa abençoar. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração. Onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma boa terra que é você.